Vamos lá, pessoal, vamos continuar a nossa disciplina. Então, hoje nós já vamos abordar mais um tema do nosso curso. Nós vamos falar hoje sobre as principais teorias da administração. A gente está construindo por que a administração ela se tornou uma ciência, e aí nós vamos trabalhar justamente com as principais teorias da administração e assim, por que são tantas teorias assim, tá certo? Vou compartilhar a tela aqui rapidinho para a gente começar a discutir o nosso conteúdo. Tudo bem? Aqui, certinho. Tudo bem. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a nossa aula hoje ela fala sobre as teorias da administração. E aí, para a gente, o primeiro aspecto que a gente queria destacar é teoria. Mas o importante é saber gerenciar, é saber administrar. Qual a relevância da teoria? E aqui a gente colocou aqui inclusive um questionamento: até que ponto você, pela teoria, você vai conseguir resolver problemas complexos, reais, práticos do dia a dia? E aí tem alguns pontos que eu gosto às vezes de exemplificar, que existem vários problemas. Às vezes eu vi um videozinho de um rapaz que estava sofrendo um engasgo num restaurante. Todo mundo tinha muito interesse em ajudar, mas muita gente não sabia o que fazer. E tinha uma pessoa dentro do restaurante que tinha formação, tinha conhecimento nessa parte de primeiros socorros. Ele ficou atrás, pressionou aqui onde a pessoa, e ela conseguiu sair daquele engasgo. Ele já estava perdendo ar, já estava ficando numa situação já complicada. Ou seja, por mais que todo mundo tivesse grande vontade, esforço, interesse em ajudar, mas sem um conhecimento prévio, qual seria a forma ideal de fazer isso? Sem essa base teórica, eles não tinham como desenvolver a prática. Então a ideia, a gente trabalha teorias da administração porque a gente sabe que o mais relevante são as práticas administrativas, como que vai gerenciar, como que vai conseguir desenvolver, mas só que para que isso aconteça é necessário uma base teórica, certo? A gente colocou o conceito de teoria aí para vocês, como vocês podem observar, conjunto de hipóteses relacionadas que foram confirmadas através de experimentos repetidos. Então, teoria é algo que houve uma certa confirmação, você percebe um estudo para lá. Várias hipóteses que foram confirmadas através de experimentos repetidos. E coloquei aqui uma fala aí do Kurt Lewin. O Kurt Lewin, lá na frente a gente estuda, ele trabalha muito com questão de dinâmica de grupo, vai contribuir com uma dessas teorias, mas que ele fala que não tem nada mais prático do que uma teoria muito bem fundamentada. Pessoal, deixo bem claro que eu não estou dizendo que a prática ela não tem relevância, a gente está só colocando cada um no seu devido lugar. Prática é fundamental, mas uma prática sem teoria é praticar por si só. Quantos colegas de vocês podem ter visto que às vezes sai de casa para jogar futebol a vida todinha? Muito tempo está praticando, e até hoje não sabe jogar. Então, praticar por si só não significa se aprimorar. Aspectos teóricos, fundamentos ajudam nesse sentido. Então, para a gente ter uma boa teoria, a gente precisa de alguns aspectos, entre eles métodos próprios. Para você caracterizar uma determinada ciência, você precisa desses métodos. Então, essa teoria administrativa ela foi estabelecida porque se precisava que as corporações elas estavam ficando cada vez mais complexas, precisava que quem gerenciasse tivesse um conhecimento já mais apurado, com metodologia para poder desenvolver as ações. Então, justamente aqui ele coloca que vários métodos, começaram a buscar métodos, só que de cunho científico, que substituísse método empírico. O que é empirismo? A experiência, o que a pessoa acha que é o ideal. E não dá, pessoal, dentro de uma organização não dá mais. Você investe recurso, tempo, tanto de pessoa que tem lá que depende daquela instituição para gerenciar pelo que a pessoa acha que é o melhor, não dá. Então é necessário realmente um estudo, uma ciência por trás disso. Olha, nós vamos tomar essas ações, nós vamos implementar essas ações, vamos decidir dessa forma, baseado em métodos que vão auxiliar dessa forma. Então, a ideia é justamente trazer esses métodos científicos. Coloquei o conceito de método científico para vocês aí, que é um conjunto de normas que devem ser seguidas para a produção de conhecimento. Então, assim, para chegar no conhecimento, você segue aquele determinado procedimento, através de normas, que é justamente esse método,
E assim, quando você substitui esse métodos, a substituição desses métodos empíricos nas organizações, quando isso começou a acontecer, começaram a ser desenvolvidas justamente as teorias administrativas ou as teorias da administração, que é justamente a temática da nossa aula. Aqui tem uma pergunta, justamente, né, e a ilustração, por quê? Então, que a gente tem várias teorias. Tem um conceito aqui para vocês, essas teorias administrativas, toda vez que aparecer, toda vez que vocês estiverem em contato, o que são essas teorias administrativas? Nada mais são do que um conjunto de conhecimentos que foram organizados, trabalhados a respeito das organizações e do processo de administrar. Então, os conhecimentos e processos que foram desenvolvidos para como gerenciar, como administrar melhor as instituições. Isso é composto por princípios, proposições, técnicas, que não são coisas fechadas. As organizações, elas continuam evoluindo, elas continuam necessitando de aprimoramento, e por isso que é bem colocado aqui, essas teorias, elas são técnicas em permanente elaboração. Então, esse conjunto de conhecimentos e processos para procurar a melhor forma de gerenciar é o que a gente vai conceituar como as teorias administrativas, certo? Por que existem várias teorias? É a pergunta. Existem várias teorias, como a gente pode perceber, tem várias aqui. Eu destaquei algumas aqui, 1903, por exemplo. Assim, a administração como ciência é um movimento recente. A gente já tinha até comentado na aula de antecedentes históricos da administração, no material que vocês têm acesso. Mas ela é do final do século XIX para cá. Então, se você levar em consideração outras áreas da ciência, você vai perceber que a administração é uma das mais recentes. E aí, basicamente, o ano dessas teorias, e assim, quando tem esse ano, significa, é porque essa teoria ela foi nesse ano e aí ficou naquela época. Não. Todas essas teorias, até hoje, elas ainda trazem ferramentas e fundamentos que são utilizados até hoje. Então, as principais são essa: administração científica, teoria clássica, teoria das relações humanas, tem aí o período 1903, 1916, um pouquinho depois a teoria das relações humanas, um pouquinho depois a teoria neoclássica, teoria da burocracia, que o Maximiano ele coloca 1909, mas já alguns outros já colocam que assim, o aprofundamento dessa teoria foi lá para 1940, teoria estruturalista, comportamental da contingência, tem os novos modelos de teorias e tem já outros assuntos que já desenvolveram desse aspecto. E às vezes, por que a gente fala que existem várias teorias? É simples. Se eu parasse, se a gente tivesse a oportunidade, perguntando aqui para vocês, o que vocês acham que é mais importante para uma organização ela conseguir ter sucesso? Pensem rapidinho. Uma empresa, a empresa está lá, vai investir, vai começar e quer que ela funcione. Para vocês, o que seria mais importante de se trabalhar? Você precisava dar assim, um destaque especial para que essa empresa, dizendo assim, olha, se eu der um destaque nesse ponto, com certeza ela tem muito mais chances de se manter, crescer, se desenvolver. O que é mais importante para uma empresa? E muitas vezes, quando a gente faz uma pergunta, a gente não tem um consenso. Alguns poderiam dizer, professor, o mais importante é que ela tenha uma estrutura boa para poder se manter. Tudo bem. Outros poderiam dizer que precisava de um pessoal muito bem treinado, que soubesse colocar em prática aquilo que foi colocado. Tudo bem. Outros poderiam dizer, não, professor, o ideal é você ter um excelente atendimento, pessoas bem motivadas, felizes, trabalhando dentro da organização. Tudo bem. E o fato é que existem vários aspectos, várias áreas que se dão prioridade, e cada vez que você dá prioridade numa área dessa, vários métodos, várias ferramentas foram desenvolvidas. Então a gente tem várias teorias por causa disso. Então aqui, ó, algumas achavam que o mais importante é você desenvolver bem a sua tarefa, ter uma padronização, trabalhar num tempo certo, economizando tempo, sendo mais eficiente dessa forma, e aí desenvolver uma teoria que fundamenta isso. Algumas teorias não, você tem que ter uma estrutura muito bem definida, que cada um vai fazer, organizar bem dentro desse sentido. Nós temos algumas teorias que defendem esse aspecto. Então o foco ele vai fazendo com que a gente tenha várias teorias, só que cada uma aqui com uma complexidade
a mais do que a outra. Algumas não, o mais importante é a gente trabalhar bem as pessoas dessa organização, porque elas que são o diferencial. Nós temos algumas teorias que desenvolvem esse sentido, algumas outras não. A gente precisa levar em consideração o ambiente. Professor, o que é ambiente? É simples, vocês conhecem franquia, né? Franquia é uma empresa que é igualzinha, que está em outros locais. Você utiliza a marca, o mesmo produto, é o mesmo preço, tudo igual. E às vezes você pensa, por que uma franquia numa cidade funciona e em outro lugar não funciona? Se é o mesmo produto, o mesmo preço, sendo vendido da mesma forma. O ambiente é diferente. Então, algumas teorias falam que a gente tem que ter relação com o ambiente, aonde aquela organização está inserida. Alguns falam tecnologia e outra tecnologia. Mas o fato é que são visões diferentes. Pelo fato de existirem visões diferentes, acabam existindo abordagens diferentes. E a gente vai aprender que a consequência de cada abordagem dessa vai acabar trazendo uma determinada dinâmica diferente, tá certo? Essas são as principais teorias, e muitas vezes uma se opõe ao outro. Por exemplo, a administração científica, a teoria clássica, elas são muito mais mecanicistas, é algo que valoriza mais a racionalidade. Aí chega das relações humanas depois, e não, rapaz, a gente está valorizando muito o aspecto formal, vamos valorizar o aspecto informal. Aí depois vem a neoclássica, não, a outra é muito fantasiosa, a gente tem que melhorar a outra. Aí depois chega a outra, então assim, uma sobrepondo a outra, depois as duas vão dizer, olha, não é um aspecto específico. Hoje as teorias mais modernas, elas são assim, não é um aspecto específico, mas um conjunto de fatores que fazem com que uma organização, ela seja mais importante que o outro. Eu destaco às vezes essa história aí dos cegos aí, do elefante, tem várias versões, 3 cegos, elefantes, 4, 5, 6, esse aqui do desenho são 6. O pessoal disse que eram cegos, que nunca tinham visto elefante, e aí foram perguntar para eles como é que era. Só que cada um foi colocado em contato com uma parte do elefante. Esses dois aqui deviam voar para estar por aqui. E aí cada um, esse daqui disse que parecia uma corda, esse aqui, sei lá, uma serpente, esse aqui diz que parecia uma parede, e por aí vai. E aí você pergunta às vezes, quem estava certo? No fundo, nenhum estava errado, eles só estavam tendo uma visão para um ponto específico, mas também, no fundo, nenhum deles estava certo. Porque o elefante não era só cada parte dessa, era um todo combinado com vários outros aspectos. Então, por isso, muitas vezes tem teorias, porque muitas vezes o pessoal está focado em um aspecto da organização, mas às vezes é interessante levar em consideração a organização como um todo, tá certo? Essas aí são as nossas referências, vocês podem ter acesso. Desde já a gente agradece mais uma vez a atenção de vocês